Olá, queridos, estamos aqui hoje para falar sobre batalha espiritual e eu quero falar um pouquinho aqui sobre os nossos inimigos. Aliás, quando a gente fala sobre batalha espiritual, a gente pode entender que existem três elementos ou três agentes implícitos nessa batalha, né? O primeiro agente que é Deus, o segundo agente que somos nós e o terceiro agente que é o próprio Satanás. E eu quero pegar aqui um texto bem básico em se tratando de batalha espiritual, que está lá em Ezequiel capítulo 28, que nos fala, nos dá os pormenores de quem é Satanás. Amém? Então acompanhe comigo esse texto. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, versão NVI, tá bom? Se você quiser acompanhar aí, seja bem-vindo. Ezequiel 28, 12 diz assim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. Tiro, evidentemente, é a nação, mas ele está se referindo aí, é claro que está se referindo a Satanás. Aí você fala assim, mas como que você sabe que está falando de Satanás? A gente vai ver o contexto, eu vou te explicando. Está falando sobre uma linguagem espiritual, não uma linguagem política, embora existia sim um rei de Tiro, politicamente falando. Que diz assim, olha, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o soberano, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Então, a primeira qualificação de Satanás aqui é que ele era um modelo de perfeição. Ou seja, ele era referência nos céus. E ele tinha muita sabedoria. E ele, além de ser um modelo de perfeição, além de sabedoria, ele tinha também uma beleza. Ele era perfeito em aparência. Ele era muito belo, né? Então, evidentemente que não está falando aqui do político, mas está falando dele. Isso aqui já é uma prova. Mas esse versículo que vem abaixo aqui, ele nos dá a entender mais claramente que está usando uma linguagem espiritual e, portanto, não é uma linguagem que se referia a um homem aqui na terra. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, aí vai falando das pedras aqui, e aqui no finalzinho fala assim, no dia que tudo isso foi preparado no dia em que você foi criado. Ou seja, todas essas coisas foram preparadas para esse que era um anjo de luz e que depois se tornou um anjo caído, que é Satanás, certo? E quando a gente percebe aqui que usa essa linguagem, ele estava no Éden, no jardim de Deus. Então, é importante a gente entender isso, tá bom? Ele, evidentemente, foi preparado com muitas joias, e enfim, todo um processo ali que envolveu, todo um glamour que envolveu ali a criação do anjo de luz, e que depois se tornou anjo caído. No versículo 14, nos fala o seguinte, você foi ungido como um querubim guardião. Preste atenção nisso. Pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes, ou fogueadas. A realidade é a seguinte, ele estava no Monte de Deus, significa que ele era uma pessoa muito influente no reino dos céus. Ele era ali, de repente, o top 5 dos céus, né? Ele estava ali entre os primeiros, ele estava no Monte de Deus. É isso que a gente precisa entender aqui. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que ele era um querubim guardião. Ou seja, ele incorreu num erro onde ele era o protetor e ele tinha que proteger e ele, pelo contrário, ele foi o pivô de toda uma rebelião. O versículo 15 nos fala, você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Evidentemente que ele era uma pessoa perfeita, ele era um modelo de perfeição, tinha sabedoria, ele era o mais bonito de todos, ele era multifuncional, a realidade é essa. Ele foi colocado como querubim guardião dos céus, né? E, na verdade ele foi o pivô de toda uma rebelião. E ele era muito perfeito até que se achou pecado nele, né? Diz aqui, olha, até que se achou maldade em você. Primeira vez que acontece isso, né? Em toda a existência. O primeiro momento de pecado foi nesse momento. Houve pecado nos céus, não foi em qualquer lugar, foi nos céus. Achou pecado nele. Agora, aqui a gente pode perceber
dentro da criação de Deus que existe o princípio, né, da liberdade, do livre-arbítrio. Deus, ele criou todas as pessoas com a liberdade de escolha. Essa foi a realidade aqui. Ele não criou robôs, ele não criou Satanás e falou assim, você é proibido de pecar. Ele não falou isso. Ele deu a liberdade para as pessoas. E Satanás incorreu nesse pecado. E ele pagou caro por isso. Provavelmente ele achou que iria enganar Deus. Ele não era tão sábio assim, né? Ele era dotado de muita sabedoria, mas ele errou e errou feio. Diz aqui, por meio do seu amplo comércio, você encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu expulsei ao querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Aqui tem alguns detalhes importantes nesse texto. Ele fala do amplo comércio. Esse comércio, evidentemente, que ele não estava mercadejando ali coisas, né? Estava mercadejando palavra. Ou seja, ele era uma pessoa extremamente influente e ele estava vendendo as suas ideias. E qual era a ideia que ele tinha? A ideia que ele vendeu foi que ele queria ser igual a Deus. O amplo comércio era exatamente esse. Ele vendeu uma ideia para ter essa parte dos anjos. A gente vai ver daqui a pouco, no livro de Apocalipse, capítulo 12, o que ele tentou fazer e o que de fato aconteceu. Amém? Então, aqui nos fala que depois disso, desse episódio, evidentemente que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Salmo 139 nos fala bem sobre isso. Ainda que desça, ele está lá, ainda que suba, ele está lá, em qualquer lugar ele está, né? Não tem como fugir da presença de Deus, e foi o que Satanás subestimou, né? E aí Deus detectou, o Pai detectou o plano dele e expulsou ele. Ele foi expulso do monte de Deus, conforme esse texto está nos falando. E no versículo 17 nos fala o motivo pelo qual, o motivo maior, né, que ele foi expulso ali do reino dos céus. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz você um espetáculo para os reis. Ou seja, por causa de que? No princípio do versículo fala, por causa do orgulho, que o seu coração tornou-se orgulhoso. Ou seja, uma vaidade entrou dentro do coração dele. Ele era sábio, ele era bonito, ele era o modelo de tudo, ele foi colocado como um querubim, ele estava no meio das pedras, no meio dos louvores, enfim, uma série de coisas, e aí ele ficou orgulhoso. Esse é o motivo que muitas pessoas caem, né? Então, quando se fala de batalha espiritual, a gente tem que atentar bem para isso, porque uma das principais setas que os inimigos, que Satanás e o seu exército, ele lança nas pessoas, é exatamente esse, o orgulho. Então a gente precisa a gente precisa ter muito cuidado quando as pessoas nos elogiarem, quando as pessoas falarem que nós pregamos bem, que nós falamos bem, que nós cantamos bem, que nós pastoreamos bem, que nós somos bons pais, enfim, que nós somos boas mães, que nós somos bons trabalhadores. Nós temos que ficar muito atento aos elogios. Não que seja pecado receber elogio e nem elogiar, mas temos que ficar atento a esse vírus, né, chamado orgulho. Foi exatamente isso que derrubou Satanás. Mas como eu estava falando com você, é importante a gente entender aqui que ele fez uma comercialização de ideias no reino dos céus. Ele vendeu essa ideia para ter essa parte dos anjos, e aqui é corroborado pelo apóstolo João, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 3, que diz assim, olha, então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho. Esse dragão vermelho, evidentemente que a Bíblia nos fala sobre linguagens metafóricas, né, figuradas. Esse dragão vermelho é ninguém menos do que o próprio Satanás, né, o próprio que foi expulso lá do céu. E aqui diz aqui, ó, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Ou seja, a cauda desse dragão, ela arrastou, ela persuadiu a terça parte do reino dos céus. E jogou para onde? Ele foi expulso. Não foi só Satanás que foi expulso ali do monte de Deus e da glória celeste, mas também a terça parte desses anjos, conforme esse texto aqui está
nos levando a entender que também foi expulso ali do reino dos céus. Amém? Então, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira etapa desse estudo aqui é nós sabermos quem é Satanás e o que aconteceu com ele. Então, ele foi expulso dos céus para onde? Para a terra, diz esse texto aqui. E, evidentemente, que hoje ele trabalha em função de quê? Em função de desarticular o reino de Deus. Porque ele sabe que os dias dele estão contados, né? Ele foi, vamos dizer assim, ele foi expulso dos céus, mas ele ainda não foi jogado no lago de fogo de enxofre, que é o destino final dele. Ele ainda não foi jogado, então por isso ele fica atormentando. Mas o livro de Apocalipse nos fala que o acusador, que nos acusa de dia e de noite, será expulso e será lançado no lago de fogo e de enxofre, a saber, Satanás.